queria começar esse vídeo falando que esse vídeo é muito mais do que só uma história. Ela me ensinou muitas coisas, que ela, quero dizer, a história. A história me ensinou muitas coisas e espero que abra sua cabeça também, junto com a minha, porque essa história é tocante. Eu queria começar essa história falando que eu peguei a metade da história de um vídeo dessa menina aqui, vai estar passando na tela. E começa assim: o homem torto, ele é torto e e sofre por causa disso. Ele vai para uma vila. Ele vai para uma vila bem antes da época que as bruxas nasceram, que elas são bem novinhas. E o homem torto é apredejado e morto pelas pessoas de lá. E ele volta da morte para as pessoas, para pegar as pessoas que tiveram medo dele. E aí ele leva elas pro inferno, que é o lugar delas. Primeiramente, que essa história diz sobre um homem, sobre distrofia muscular. Distrofia muscular é tipo uma doença. Não é uma doença porque você não pega ela do nada, você nasce com ela. Que você fica muito magro e com o físico muito desgastado. É por isso que ele usa uma bengala. E por causa disso, ele sofre muito das mãos das pessoas. Você pensar que as pessoas faziam isso com as outras só porque elas eram diferentes ou tinham alguma síndrome que tornavam ela especial. Porque isso não é daquele tempo. Isso acontece até hoje. Que gente para de conversar com pessoas porque tem síndrome de Down ou outras porque tem síndrome de Tourette, e fica muito difícil para essas pessoas viverem uma vida normal com outras pessoas que reprimem elas. E essa história é muito mais que é só uma história de terror. Isso ensina que das escolas tinham um prédio especial separado das escolas onde que pessoas normais ficavam, normais entre aspas, onde ficava pessoas com síndrome de Down, pessoas com alguma parte do corpo e pessoas assim são reprimidas até hoje. Isso é muito triste, porque a gente ficou evoluindo nosso cérebro para ficar fazendo isso com as outras pessoas em vez de ajudar e acolhê-las. Porque que eu vejo uma pessoa com síndrome de Down sendo apanhando da rua, eu com certeza vou ajudar. Mas as outras pessoas pensam diferente, que essa pessoa de síndrome de Down fez alguma coisa de errada, porque eles sempre simbolizam uma doença, a loucura e a falta de controle. Possivelmente em algum vídeo eu vou ficar fazendo, eu vou falar só sobre isso, mas essa, essa é a história do homem torto, a história que a menina não contou. Lembrando que isso aqui é uma teoria, isso não é verdade. O homem torto realmente tinha distrofia muscular. E a minha história é que ele morreu por causa disso. Não morreu por causa de distrofia muscular, mas por causa das pessoas que mataram ele. E
o demônio que não é o Bob e não é o Satã, é o outro filho dele. Ele teve dois, que é o Bob e o outro. Eu vou chamar esse de Homem Torto mesmo. O Homem Torto entrou do corpo desse homem e começou a levar as pessoas que tinham medo dele pro inferno. E, e assim continuou. O Homem Torto é tipo o bicho-papão. Tipo, da própria música do Kamaitachi, ele fala que ele consegue sentir o medo. E ele é o vizinho, ele se comporta como o bicho-papão com o seu próprio medo. Mas, aparentemente você encontra ele sentindo medo ou do final de uma rua. Porque eu inventei essa teoria também que você encontra do final da rua porque ele fala, você não vai escapar. Então possivelmente ele tá de um lugar aberto ou de uma rua. Sabe aquelas ruas que estão bem escuras? Pois é assim que aparece. Então possivelmente ele é só um bicho que se alimenta de medo e leva as crianças pro inferno que tem medo dele. Lembrando, tá, gente? Eu peguei essa história, eu peguei essa história de um vídeo de uma menina que ela faz vídeo muito bom. Eu tô até escrito lá. Eu vou mostrar o nome dela de novo e que você zomba das pessoas porque ela zomba de uma pessoa porque ela tem síndrome de Down, tem síndrome de Tourette, tem síndrome do medo. Fique sabendo, porque até Hitler tinha respeito com essas pessoas e você não. Quero que você mude vendo esse vídeo e que repense sobre isso. Que você não fizer, tá de boa. É só fazer amizade com elas. Elas são muito legais. Elas são muito legais, sério. Então, fim do vídeo.